E hoje a gente está super feliz porque tem um papai aqui, né? Para representar esse espaço tão especial que a igreja está dando para a presença masculina. É uma forma de... Vem para cá, né, padre? Claro, vem para cá. Aliás, a igreja está sempre de portas abertas para acolher todos. Sim. Todos. E os homens, depois de um tanto de tempo que dizia assim, terça é só para mulher, oração é só para mulher, e agora os homens estão aí, graças a Deus, crescendo cada vez mais o grupo do terço dos homens. Mas na saída do intervalo, a Simone deixou uma pergunta aqui para o senhor. Quem reza o terço? Está livre de tudo, sem problema nenhum. 33 anos de casada, a esposa está aqui. Ela é meio tímida, mas ela está aqui, firme e forte, sentadinha, bonitinha. 33 anos de casado, filhos aí seguindo a vida, né? A esposa te acompanhando, deve estar muito feliz com essa transformação toda. Mas a minha pergunta era, e aí, problema? Olha a esposa aí, dá um oi pra gente aqui. Que linda! Isso! E como é que é? Nunca mais você vê problema dentro de casa? Não, aí que se dobra o problema, né? Aí que a gente começa a enxergar os problemas realmente e com isso a gente tem força para enfrentá-lo, né? Antes tinha os problemas, era um desespero, mão na cabeça, não conseguia resolver, mas hoje a gente sabe que tem solução. Essa dimensão da fé é maravilhosa, porque no domingo, né, em todas as missas que eu celebrei, foram muitas, quando chego na última missa eu já quase que leio o evangelho de olho fechado, mas porque os apóstolos falaram para Jesus, aumenta a nossa fé. E eu lembrei disso. Quando a gente tem fé, não significa que é uma mágica, a gente não vai ter mais problema nenhum, tá tudo resolvido. E você está aqui dizendo isso para nós. Não está tudo resolvido quando a gente tem fé, mas ela é transformada e a gente consegue enfrentar as dificuldades, não é isso? Exato. Conseguimos enfrentar as dificuldades porque às vezes pensamos que não vai ter jeito, não vai ter solução. Mas a gente se apega ao Senhor e vê que tem solução. Porque Ele não desampara ninguém. O Senhor não desampara ninguém. Eu achei bonito, o senhor está com o terço na mão, se os meninos puderem mostrar. Ah, sim. Olha, tá ali. Onde o senhor vai? O senhor leva o seu terço? Sim, eu levo. O que eu vou dizer assim, não se torna a minha proteção, mas o que eu rezo através dele. Né? Eu rezo através dele. E o terço é uma coisa que eu não consigo desligar. Não consigo, dormindo com ele, trabalhando com ele, todo o tempo com ele. Todo o tempo com ele. Eu vejo também, através do terço, nós temos lá no nosso grupo, temos assim uns testemunhos de homens assim, que têm os problemas em casa com filhos que usam droga, envolvido com muita coisa, e eu vejo eles me procurarem, sabe? E perguntando assim, e aí, você acha que vai ter jeito? Sim. Falando vai ter jeito. Se vai ter jeito, a gente tem aqui uma lista das promessas que Nossa Senhora fez para aqueles que rezam o rosário. Tem tudo a ver com isso que o senhor está falando. Vamos ver a primeira promessa. Olha lá, a primeira promessa do terço diário. Todos os que rezarem o meu rosário, prometo especial proteção. Aliás, todos os que rezarem o meu rosário com constância receberão graças especiais. Quer dizer, é uma resposta para essa pessoa que vem perguntar. Estou com meu filho com problema de drogas, situação difícil, o que tem que fazer? Vai dar certo? Aí a promessa da Nossa Senhora é essa. E muitos assim testemunhos que ele vem através da transformação. E é tão interessante isso, Padre Nilson, que a primeira quinta de cada mês nós reunimos a família. Aí as mulheres participam. Isso, as mulheres participam e o terço é voltado para elas e perguntamos para elas o que mudou dentro da sua casa. Há um acompanhamento, há uma pedagogia. Aliás, o Padre Nilson sabe falar com muito mais propriedade, mas a oração do terço é uma pedagogia. Sim. Né? Tem olha que coisa mais linda. Há um rito, há um processo. Né? Essa repetição, ela não é à toa, não é para ser cansativo ou chato. Na verdade, com licença, senhora, fica à vontade. Você começa a ficar em sintonia, você vai se concentrando, você vai se colocando na presença divina, você vai colocando o seu coração. Às vezes você nem sabe o que dizer direito para Deus. Pode ser que o tamanho da sua dor seja tanto que você não saiba nem expressar. Acontece isso com a gente. Tem momentos de desamparo tão grande que a gente fica, meu Deus, o que eu
O que eu peço? O que eu falo agora? E a oração do terço vem com essa pedagogia da repetição. E à medida que a gente repete, a gente se coloca em sintonia com o mistério. Porque o mistério da vida de Jesus, Padre, eu demorei a cair minha ficha nisso, sabia, na minha fé? Os mistérios da vida de Jesus são os meus. Ele nasceu, ele se entregou, ele passou pela paixão, pela morte, pela ressurreição. É isso que a gente vive. Aliás, Simone, quando eu fiz aquele terço que tem escrito os mistérios, pena que a gente não tem um aqui para mostrar hoje. Aquele terço que eu fiz com os mistérios é para que a pessoa tivesse uma facilidade de contemplar os mistérios de Cristo quando rezava o terço. Então tá lá escrito nas caixinhas já o mistério, que às vezes a pessoa não decorou, não tem ali na mão para poder rezar o terço, mas está escrito ali, nas contas do Pai Nosso está escrito os mistérios que tem que ser contemplado. E aí as pessoas quando perguntam para mim, como é que eu faço para entender mesmo o que é o terço? Eu sempre dou uma indicação, já fiz uma referência hoje no programa, mas eu dou uma indicação que é ler a carta que o Papa São João Paulo II escreveu, que se chama O Rosário da Virgem Maria. Tem nas livrarias, mas também no site do Vaticano você consegue fazer a leitura, porque lá ele explica a essência do que é o rosário. Ele quis explicar tudo, porque naquela ocasião ele ia inserir os mistérios luminosos, então ele explicou a oração do terço, qual é o caráter cristológico do terço, é uma oração mariana, mas que tem o centro a pessoa de Jesus, então você quer compreender mais o terço, é só ler, é bem simples, uma linguagem bem acessível, é só ler o documento que se chama O Rosário da Virgem Maria. Mas olha só, vamos ver a segunda promessa. Qual que é a segunda promessa para aqueles que rezam o terço diário? Aos que rezarem devotamente o meu rosário, eu prometo minha especial proteção e as grandes graças. Pois é, está sempre ligado a isso. A oração nos torna íntimos de Deus e vai atraindo a graça de Deus para as nossas vidas. É o testemunho que todas as pessoas dão quando começam a rezar constantemente. Até eu digo assim, olha, você quer ter uma fé verdadeira, uma fé sincera? Tem que ser alimentada pela oração. Sim. Porque se não alimenta pela oração, é como a chama de uma vela que vai se apagando, como uma árvore que vai murchando. Como um casamento. Isso, as dificuldades aparecem. Algum momento na vida o senhor já disse assim, olha, tá difícil, teve vontade até de desistir, teve algum abatimento, alguma coisa assim? Sim, normal. E como é que resolveu isso? A oração, o Santo Terço. E às vezes a gente vê assim que a gente tá desesperado, tá em má situação, reza o terço. Aí nós que entramos para aquelas pessoas que não conseguem, no momento assim de muita desespero, aflição, como o índice de suicídio é muito alto, nós colocamos nossas intenções para essas pessoas, porque aí ela já não está com condições mais de rezar o Santo Terço. É aí onde a gente entra, onde nós homens sempre nos ajoelhamos e pedimos aí a intercessão de Nossa Senhora para que vá até essa pessoa e busque retrai ela também. Porque eu acho que o último estágio de um ser humano é esse, né? Partir para o suicídio, se desligar totalmente da graça do Senhor. E aí no que a gente entra na intercessão para que... Eu acredito muito no homem rezando, sabe? Acredito muito, porque as coisas que acontecem lá quando a gente se reúne através do terço, os testemunhos que eles dão, acontecem coisas sobrenaturais, sabe? De realmente de entrega. Homens que se entregam realmente, sabe, para rezar o nosso Santo Terço. E eu vejo assim muitos homens já transformados com isso, através dos testemunhos das esposas. É a eficácia da oração. Quando as mães mônicas vêm aqui, elas lembram disso, né? Mães de joelho, filhos de pé. Isso. E aí as mães ali intercedendo e elas veem o resultado na vida dos maridos também. Vem a vida dos maridos sendo transformada, a família sendo transformada. Mas essa dimensão da oração, quando toca a vida de toda a família, do pai de família, da mãe de família, dos filhos, o ambiente é melhor, o temperamento das pessoas muda. Acalma, né? É mais fácil lidar com as coisas. Exatamente. E novamente a gente volta aqui nessa ideia. Não é que não tem problema, mas você tem uma fortaleza e paciência para lidar com os problemas diferente daquele que não reza.
é exatamente nisso que se diferencia um homem e uma mulher de oração de um homem e de uma mulher que não reza. Padre, me chamou a atenção do Dirvando dizendo o seguinte ali atrás. A gente, claro, gosta mais de falar de Deus do que do demônio, do que do Sim. mal, é óbvio, né? Mas me chama a atenção. Meu pai dizia algo. Meu pai, um agricultor muito simples, um homem de muita fé. Muita fé. Minha mãe também. E meu pai dizia assim, minha filha, o demônio, não finge que ele não existe. Isso. Porque ele existe. Mas não fica falando nele o tempo todo. Isso eu levei para a vida. Porque, assim, realmente tem tantas famílias, né? O Dirvando pode falar, o padre, enfim, que o mal está agindo ali, está corroendo por dentro, não tem diálogo, não consegue conversar, altera-se o comportamento, né, padre? Diante do problema, você dizia, né? Às vezes põe a mão na cabeça desesperado, mas o terço também está aí para agir contra o mal, né, padre? Papa Francisco diz assim, onde Nossa Senhora é de casa, o diabo não entra. Pronto. É uma expressão forte para dizer que às vezes a gente dá uma brechazinha numa discussão, numa gritaria, essas coisas todas. Uma brechazinha no alcoolismo, dá uma brechazinha, que é por onde entra o mal, querendo destruir todas as coisas. Mas quando você tem uma vida de oração, uma fidelidade a Deus, quando Nossa Senhora é de casa, você tem força para combater o mal. Porque ele existe. Ele quer destruir as famílias, quer destruir as relações, quer destruir a vida do ser humano e tirá-lo principalmente do caminho da salvação. Mas a oração nos dá força para enfrentar tudo isso. E a gente tem que deixar ele ser protagonista, né? O inimigo quer aparecer, né? E às vezes muitas vezes ele diz como ele não existe sim, como não? Existe ferozmente assim no dia a dia nosso, principalmente num trânsito. Às vezes se pega mais num trânsito. Às vezes eu me pego dirigindo, o que eu estou fazendo? Né? É o momento que a gente Pedro tem que... diz assim, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. É pela força da fé. A gente está encerrando o nosso tempo e bem o que o padre dizia, nesse desejo de resistir na fé, a gente gostaria muito que o Dirvando deixasse uma mensagem, olhando para o Carlos, o nosso cinegrafista, para os homens que ainda não conseguiram dar esse passo. Para os homens que estão nos acompanhando e estão dizendo assim, eu não sou um bom pai. Eu não presto para minha família. Minha mulher é muito melhor do que eu. Essas frases que a gente vai repetindo e vai se contaminando por dentro. O que o senhor gostaria de dizer para esses homens? Então, quero dizer para esses homens que venham fazer parte desse exército de Nossa Senhora, porque nós estamos montando um grande exército e também que não se sente menor não, você é um pai de família, você busca também, mas busca pelos seus, né? O alimento espiritual. Precisamos de homens que buscam o alimento espiritual, não só o físico, mas vem fazer parte, procura uma sua paróquia. Eu tenho certeza que na sua paróquia, se não tem, seja você o primeiro a fazer o convite, vamos fazer uma reunião e vamos começar a rezar o terço. Tome a iniciativa, venha rezar o terço conosco. Pois é, tá aí feito o convite, eu tenho certeza que se você fizer a experiência, sua vida vai ser completamente transformada. Queremos agradecer a sua participação. Obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho de fé, muito obrigado por incentivar Fiquei muito feliz pelo convite. A continuar crescendo. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Olha, seus pedidos de oração estão chegando, a sua fotinho do seu altar está chegando, nós vamos apresentar aqui e eu quero fazer uma bênção, uma oração e uma bênção especial para você. Já já a gente volta. Muito obrigada.